no Egito Antigo, a arte era feita com o propósito de você assegurar a bem-aventurança dos espíritos, né? Então as pirâmides foram construídas para conter os faraós ali dentro nas suas múmias, né? Faraós e seus servos. Então, as obras de arte que você vê em paredes de pirâmides, por exemplo, é uma obra que ela é muito interessante, porque ela tem um torso que está sempre virado ali para frente, Sim, ela tem a cabeça virada para o lado e ela tem as pernas para o lado também. Ela E é- o olho, inspirado em Horus, é um olho, ele nunca tá na perspectiva correta, por assim dizer. Eles brincavam muito com perspectiva para mostrar o que eles queriam mostrar. O rosto de perfil, o olho tá sempre de frente, te encarando. sempre te encarando. Então eles fizeram isso por milênios e milênios e milênios. Depois os gregos observaram aquilo e começaram a usar a técnica à sua forma. Mas aí eles foram atrás do belo. Sim. Mas por que é interessante falar isso? Que cada movimento tem as suas particularidades. Porque sim, é uma representação social e política também. E o problema que eu vejo é limitar a obra de arte à política. Claro. Que era onde eu ia conectar com vocês. Porque se cada época tem o seu estilo, e ele é representado muitas vezes como uma representação cultural e até política, existe política na arte? Sim, mas assim, aquela noção que a gente já confrontou em outros episódios aqui brevemente, que é de que tudo é política. Tudo é uma expressão e uma manifestação do político. Então o político, quando for necessário fazer obras de arte para te convencer de alguma coisa, ele deve fazer. As artes romanas eram assim, de certa forma. E o interessante de, por exemplo, você ter até mencionado mais cedo a Eneida, que foi comissionada para fazer até propaganda da mitologia romana, o artista conseguiu transcender aquilo, entendeu? Foi. Então, assim, mesmo com tudo posto para ser apenas uma propaganda, consegue transcender. Então, a política, ela faz parte? Ela marginalmente faz parte. E ela até mesmo, em certas formas, ela dá as condições necessárias para que movimentos artísticos surjam. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre levar em consideração. Muitas pessoas são arrebatadas pelas pirâmides sem saber porra nenhuma sobre o propósito das múmias. Sim. Se a gente ficar pensando apenas no propósito social e político da obra de arte, ou apenas em localizar a arte num período histórico e falar assim, você só vai entender aquilo realmente se você entender o período histórico, ou você não tem essa experiência contemplativa. Sem isso, você está eliminando a arte daquilo que ela faz melhor, que é transcender e universalizar. Sim. Senão a gente só leria a arte contemporânea, não precisa ler Homero mais. Sim. E a política, muito, muito sabiamente, muito espertinhas, começaram a perceber que, ao invés de um discurso político, é muito mais fácil falar que toda obra de arte também é política e inserir mensagens políticas na obra de arte para te convencer, porque como o Kiso estava falando, você é muito mais convencido por um bom filme que te passa uma mensagem do que um discurso político bem feito por um político na TV.